Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Caio Albernaz, que é estudante de doutorado em Linguística Hispânica, com concentração em aquisição de segunda língua e formação de professores na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, onde também leciona as disciplinas de Linguística Hispânica e Língua Espanhola. E na mesma instituição, ele fez o mestrado em Espanhol, especialização em TESOL e Educação Bilíngue. E quando a gente olha o trabalho acadêmico dele, é a cara do La Mescla, porque são muitas misturas linguísticas em lugares diferentes e a partir de diferentes pontos de vista. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado. E só me explica uma coisa, exatamente o que é TESOL? Eu vejo isso com relação a muitos professores de inglês, e eu sei que você também é professor de inglês e de português para estrangeiros, para pessoas que não falam português. Então, o que significa TESOL? Como é que é isso? É o TESOL mesmo, né? Ele vem do inglês, é Teaching English to Speakers of Other Languages. Eu comecei ensinando línguas estrangeiras no Brasil, ensinando inglês, né? Então, eu comecei com essa questão do ELT, que tem muita pesquisa, que tem muitos congressos, muitas oportunidades de desenvolvimento e de as pessoas trocarem figurinhas, né? Mas enfim, e aí, com o tempo, eu comecei a estudar espanhol, e aí eu vim para os Estados Unidos para ensinar português pela primeira vez, e aí acabei emendando o mestrado e doutorado em linguística hispânica, né? Mas é isso, respondendo sua pergunta, TESOL é isso, ensinar inglês para falantes de outras línguas, e aí eu só fiz esse paralelo com a apresentação que você fez, porque essa base do TESOL acaba por ter tanta pesquisa e por ter tanta trocas de práticas e conhecimentos, a gente acaba tendo uma base de conhecimento muito grande que a gente pode fazer conversar entre o ensino do inglês e do espanhol, e que eu não vejo acontecer muito, não. É engraçado, porque sou professora de espanhol também, e eu tenho alguns alunos que são professores de inglês, né? E algumas vezes parte da aula é a gente trocar figurinhas, né? Sobre método, que coisas aparecem nos livros de inglês, que coisas aparecem nos de espanhol e etc. Eu já fui professora de inglês, deixei o inglês um pouco de lado na minha carreira para poder focar no espanhol e no português. E eu queria aproveitar que você está falando um pouquinho da sua formação e eu queria que você me contasse como surgiu o seu interesse pelas línguas, pelo inglês, pelo espanhol e pelo bilinguismo. Como é que você foi parar nos Estados Unidos? Que coisas aconteceram na sua vida para você estar onde você está? Legal. Eu comecei a estudar inglês com 8 anos de idade. Meus pais queriam que eu aprendesse inglês, e aí fui estudar inglês e acho que por começar desde muito cedo eu gostei bastante. E aí, quando eu tinha 17, comecei a estudar espanhol, depois aos 20 e poucos francês e tudo mais. E aí, essa questão do bilinguismo, eu acho que o que me chamou atenção para o assunto, na verdade, foi esse boom que aconteceu no Brasil, que para mim digamos, uma mudança de paradigma muito grande na educação brasileira, educação de idiomas, essa questão dos programas bilíngues, né? Que surgiu, pelo que eu acompanhei, né, principalmente com a International School, que começou essa coisa do programa bilíngue na grade, e aí forçou uma movimentação muito grande de escolas de inglês, escolas de idiomas, para entenderem que é essa abordagem que é mais de educação bilíngue, e não é inglês como língua estrangeira. Como que é isso, né? E aí surgiu esse interesse. Eu comecei a trabalhar na International School e comecei a ler sobre o assunto, principalmente sobre CLIL, né? Que é uma abordagem muito utilizada no Brasil. E daí começou a surgir meu interesse pelas questões de cognição, né? O CLIL tem um C do
CLIL lá, que é o de cognição. E aí eu queria entender o que era isso, e aí quando eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez, com uma bolsa da Fulbright, eu fiz uma disciplina que era cognição, e aí eu tive minhas respostas, né, com relação ao que era isso no CLIL, que eu trabalhava antes, trabalho ainda hoje, mas naquele momento, né, na International School, que eu fui exposto à abordagem pela primeira vez. E aí, dessa bolsa da Fulbright, eu acabei aplicando, né, como a gente fala no Spanglish, aplicando para o mestrado. E aí, fiz o mestrado, emendei o doutorado, e, para ser bem sincero, eu estou muito feliz, assim, eu tive muita sorte, sou muito agradecido por tudo que aconteceu na minha vida para chegar até aqui. Poxa, que legal. E eu queria abordar um pouco essa questão do bilinguismo, né? Porque Uhum. eu vejo aqui na classe média, eu estou em São Paulo, e vejo aqui na classe média, média alta de São Paulo, um monte de escolas, colégios, dizendo que são bilíngues e etc. Eu tenho um filho pequeno que vai entrar no primeiro ano em 2024 e tal, e eu andei pesquisando escolas e tal, e eu vou ver as coisas de bilinguismo e é uma coisa meio esquisita. É uma coisa que, assim, as pessoas não estão sabendo, me parece, muito bem. Elas têm, sei lá, aula de inglês todo dia, tá bom, ótimo, mas eu não vejo nenhuma escola realmente bilíngue por aqui. Então, eu queria que você explicasse o que é bilinguismo, como a gente sabe que uma escola ou que uma pessoa é realmente bilíngue e qual a diferença do inglês como segunda língua, como língua adicional ou para estrangeiros. Tá, muito interessante. Tem muita coisa legal que a gente pode falar, né, nessa sua pergunta. Bom, você comentou sobre a questão da educação bilíngue, né, e colégios, escolas que têm utilizado esse termo. É interessante você trazer essa questão, porque essa mesma dúvida que você levanta é uma dúvida que até hoje persiste, né, no contexto brasileiro eu vejo, mas assim, é, precisou de uma iniciativa em nível federal para poder começar a decidir, né? Não decidir, mas definir, desculpa. Definir desde um ponto de vista legislativo o que é educação bilíngue. Porque desde o ponto de vista acadêmico, você vai, se a gente buscar, né, a gente vai ver, por exemplo, Antonieta Megali, aí no Brasil, né, falando, explicando o que é educação bilíngue realmente e tudo isso, né? O que é educação bilíngue, o que é programa bilíngue, o que é escola internacional, que são conceitos diferentes, né? E aí veio eu para ser sincero, eu não sei se entrou em efeito, porque eu participei da discussão, acompanhei a discussão no começo, eu não sei como fechou aí no Brasil essa questão, mas começou-se a desenhar o que é educação bilíngue, né? Então, para a gente chamar um colégio de colégio bilíngue, tem algumas diretrizes lá, por exemplo, proficiência do professor, qualificação do professor de uma maneira geral, como o programa deve conversar, como o programa, né, o currículo deve conversar com o currículo da língua primeira, né, da língua um ou da língua dominante. Como que esses currículos conversam, qual é a formação do professor. Então, tudo isso começou-se a desenhar para poder dizer, ok, realmente esse é um colégio bilíngue. Ah, não, esse é um colégio que tem um programa bilíngue, e esse é um colégio internacional. Se você quiser, a gente define cada um deles, mas eu não sei. Eu sei que tem mais da sua pergunta ainda para a gente cobrir, mas não sei se você quer Fique que à eu... vontade, o microfone é seu. Tá ótimo. Então, quando a gente fala em escola bilíngue, é como eu disse, né? Tem definido nessas diretrizes o que precisa ter, como eu mencionei, qualificação e como os currículos se comunicam. O programa bilíngue, ele não necessariamente segue essas orientações. Ele é desenhado normalmente por uma empresa contratada, né? Como eu citei, por exemplo, a International School, mas hoje em dia tem várias. A Cultura Inglesa lançou o programa deles, né? Lá no Rio, e agora acho que estão juntas as duas, mas São Paulo e Rio, mas muitos outros surgiram, Systemic, enfim, se você for na Bet Educar, por exemplo, você vai ver que tem hoje em dia
sei lá, 30, 35, não sei nem quantos, porque faz tempo que eu não vou na Bet, mas tem bastante stands de programas bilíngues. E já a escola internacional é uma escola que ela segue o calendário, ela segue o currículo do país que ela está, digamos, representando, né? Então, se é uma escola americana, vai seguir o currículo, o calendário americano. Bom, então a escola internacional seria essa que segue o currículo internacional do país que ela está, digamos, representando e o calendário. Então a gente vai ver que começa as aulas, por exemplo, no caso de uma escola americana, vai começar em agosto ou setembro. Bom, a segunda parte da sua pergunta, você falava do fenômeno do bilinguismo e, né, o que que é a pessoa bilíngue, o sujeito bilíngue, como a gente costuma falar na área. Se a gente for. Um capítulo que eu escrevi para um livro aí no Brasil, eu comecei fazendo essa comparação, essa brincadeira, né? Digamos assim. Se a gente perguntar para as pessoas na rua, se eu quiser fazer uma enquete e perguntar para 100 pessoas o que que é bilíngue, o que é uma pessoa bilíngue, provavelmente você vai receber 100 respostas diferentes, com nuances diferentes, porque se a gente pensar, né, em conversas informais, no dia a dia, é muito. As perspectivas, as crenças pessoais que cada pessoa tem e atitudes linguísticas são muito diferentes, né? Então, as pessoas acabam tendo uma visão diferente do que é ser bilíngue. E aí, uma definição que aqui nos Estados Unidos a gente costuma usar bastante é uma definição do Grosjean, que inclusive eu vou mencionar depois o livro dele, que é uma definição, digamos, um pouco mais ampla, mas também abrangente, suficientemente abrangente, que fala que a pessoa bilíngue, o sujeito bilíngue, é aquela pessoa que usa dois, né, ou mais idiomas, multilíngue no caso, mas dois ou mais idiomas diariamente, né? E aí, dentro disso, a gente começa a classificar, digamos assim, né? Classificar o sujeito bilíngue com relação à ordem de aquisição, com relação a tipo de aquisição, enfim, com relação à idade, quando a pessoa começou a aprender, com relação a questões sociolinguísticas, é a língua dominante, é a língua minoritária, enfim. Então, para a gente definir a pessoa bilíngue de uma só maneira é muito difícil, né? Então, a gente adota uma definição um pouco mais abrangente, mas que a gente começa a, como a gente fala em inglês, né? Break it down. A gente começa a quebrar em pedaços, né? Descompor aquilo. Destrinchar. Destrinchar, exatamente. Descompor. É ótimo. Isso é a cara do La Mescla. É a gente ter todas essas misturas de línguas e de lugares e de espaços. É por aí mesmo. Não se constranja. Continue, por favor. Eu acho que em português a gente fala decompor, né? Decompor, eu acho que é em português. Bom, enfim, são os morfemas aí que estão me atrapalhando. Enfim, então é isso. Definir a pessoa bilíngue é uma tarefa difícil, tanto como eu comecei falando, né? Se eu perguntar na rua, quanto dentro da academia. Quando a gente vai para o mundo acadêmico, eu passei a definição do Grosjean, mas tem várias outras definições que são, né, talvez mais orientada ao nativismo, né? Ou mais orientada, talvez, a uma perspectiva mais sociolinguística. Enfim, a gente consegue abordar o tema de diversas maneiras também dentro da academia. Ok. Então, é mais fácil de definir quem não é bilíngue? Se é tão difícil, tem tantos conceitos de o que é bilíngue, você tem alguns exemplos do que não é bilíngue? O que não é bilíngue? Vamos lá. Puxa, eu acho que a definição. Aí, outra vez, né? A definição do que é bilíngue também vai influenciar, porque, né, dependendo do que eu entendo como bilíngue, qualquer resto vai ser não bilíngue. Por que que eu tô dizendo isso? Porque se a gente for pensar nessa definição de bilinguismo como um contínuo, a gente vai ter um lado que diz que, por exemplo, ser bilíngue é só você saber falar alguma coisa em outra língua. Por exemplo, eu nunca estudei italiano. Quer dizer, comecei a estudar agora há pouco no Duolingo, mas enfim, nunca estudei italiano. Mas antes de eu nunca ter estudado, eu sabia que se eu quero falar que eu me chamo Caio, eu tenho que falar io mi chiamo Caio. Nunca estudei, mas por alguma razão eu sei. Então, nesse lado do contínuo, eu seria considerado bilíngue.
Do outro lado do contínuo, vai ter pessoas, né, pesquisadores que vão dizer, não, para você ser bilíngue, você tem que ter uma fluência nativa nas duas línguas, né? E aí entra a questão que se discute muito na sociolinguística, essa questão de olhar a pessoa bilíngue como dois monolíngues, né? Ou multilíngue como três, quatro, cinco monolíngues, e não é exatamente isso, né? Ao que parece, pelo que as pesquisas mostram, né? Uhum. Então, para eu responder a sua pergunta, eu preciso me localizar no contínuo, né? O que não seria bilíngue? Eu acho que, na minha opinião pessoal, para ser bilíngue precisa ter uma certa fluência, obviamente. Proficiência é parte da equação, na minha opinião. Idade, não necessariamente. Não acho que faça parte da equação. Para você ser bilíngue, você não tem que ter aprendido a 0 anos de idade ou 80 anos de idade. Eu acho que é possível se tornar bilíngue, independente do tipo de aquisição que você tem. Então, para mim, eu não considero bilíngue uma pessoa como eu que fala io mi chiamo em italiano. Eu acho que não é suficiente, minha opinião pessoal. Você vai encontrar literatura que vai dizer que é suficiente. Uhum. E vamos aprofundar um pouquinho mais na questão do bilinguismo, mais especificamente dentro do mundo hispano. Certo. Até onde eu sei, em todos os países em que se fala espanhol, falam-se também outras línguas, pelo menos mais uma língua, e até onde eu sei, as exceções, só tem duas exceções, que são Cuba e Uruguai. Por exemplo, na Espanha, você tem, além do espanhol castelhano, você tem basco, você tem galego, no Peru você tem quechua, Aimara e tantas outras, e a lista de exemplos é infinita. É correto essa afirmação? É correto dizer isso, que todos os países que falam espanhol são bilíngues, trilíngues ou multilíngues, menos Cuba e Uruguai? Interessante, eu achei muito interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar, para ser bem sincero. Então, acho legal essa pergunta porque ela, né, faz a gente pensar. Olha só, eu acho que faz sentido. Se a gente for pensar, Chile tem língua indígena originária. Paraguai tem o Guarani, que inclusive tem um prestígio absurdo em comparação com outros contextos sociolinguísticos, onde normalmente as línguas minoritárias, as línguas originárias, elas não têm prestígio, né, gente? Se a gente procurar no YouTube, a gente vai ver coisas absurdas e tristes que acontecem contra a população indígena até os dias de hoje no Peru, Bolívia, e assim, a gente vê. Bom, a gente vê a questão linguística muito relacionada à questão política, né? Eu acho que tem certos tópicos que a gente discute na linguística que necessariamente tocam a política, e não tem, na minha opinião, como não fazê-lo. E aí eu posso te dar alguns exemplos depois. Mas para não perder o rumo, porque é muito fácil para eu perder o rumo, respondendo sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que sim. Não sei se o Uruguai seria exceção, e eu vou te dizer que eu só diria isso porque no ano passado, faz exatamente um ano, eu estive no Uruguai para coletar dados para uma das minhas pesquisas, né? Uruguai e Brasil, eu estava bem ali na fronteira. E aí, eu conheci uma professora, que eu inclusive visitei a sala dela, ela me ajudou a encontrar participantes, né, e tudo mais. Ela dá aula na UDELAR de Montevidéu. E aí ela estava me contando sobre o trabalho dela, e eu também conversei com o Santi, do Instituto Anglo de Montevidéu, e eu estou citando nomes porque essas pessoas me ajudaram demais. O DELAR, o Instituto Cervantes de Porto Alegre me ajudou demais. Agora o diretor está no Rio de Janeiro, uma pessoa que me ajudou demais. E essa professora. E aí eu estava conhecendo o trabalho dela, a gente trocando figurinha, e eu comecei a conhecer essa questão das línguas indígenas no Uruguai. Eu acho, olha só, para ser bem sincero, eu acho muito difícil falar que existe algum país que seja monolíngue, porque também a gente vai entrar num espectro, né? E aí é uma pergunta que eu faço e também não tem resposta, mas que tão grande uma minoria tem que ser para a gente considerar um país bilíngue, sabe? Porque no caso do Uruguai, por exemplo, existe uma certa, pelo menos, né, na minha posição, não sei se dentro do país acontece e acreditaria que sim, mas não sei.
Mas, assim, desde a minha perspectiva do que eu faço e tudo mais, existia um certo apagamento do que era essa cultura, essa linguística, essas línguas indígenas no Uruguai, para mim, eu desconhecia. Eu fui conhecer há um ano atrás. Então, assim, não sei Cuba, né? Cuba, Caribe é o que eu menos tenho conhecimento, para ser bem sincero, porque é o que eu menos faço pesquisa, o que eu menos leio. Mas Cuba eu não saberia dizer. Acreditaria que sim, porque eu acho que hoje em dia, né, bilinguismo tá por todo, bilinguismo, multilinguismo está por todos os lados. E outra vez, que tão grande tem que ser uma minoria para a gente começar a considerar um país bilíngue e um multilíngue? Acho que é uma pergunta que a gente precisa, todo mundo, né, pensar um pouco. E qual que é a sua resposta para essa pergunta? Quais são as Olha, suas possíveis respostas? Porque os acadêmicos nunca têm resposta, gente. É uma coisa muito louca. Você pergunta se isso aqui é verde. Então, olha, depende e tal. Então, quais são as suas possíveis respostas para essa pergunta? tá certo, eu acho importante você falar isso. E eu concordo com você. Eu acho bom, primeiro, antes, um pequeno paralelo, para a gente chegar a algumas respostas na academia, a gente tem que discutir tanto para a gente poder virar e falar: olha, isso aqui realmente é, né? E a linguística, se a gente for pensar, e a aquisição de linguagem, são campos muito novos, né? Então eu costumo dizer que a gente tem muito mais pergunta do que resposta mesmo. A gente está no processo. Mas, enfim, minha opinião, puxa, eu também tenho um pouco de dificuldade, até como de ordem pessoal, digamos assim, para responder essa pergunta, porque eu tenho muito medo, receio, não é medo, né? Receio, preocupação de promover o apagamento de alguma cultura, ou de alguma, né, de alguma língua. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, tá, eu vou dizer que o Brasil é monolítico. Se a gente... Essa é outra pergunta que eu brincava na enquete do capítulo que eu escrevi, né? Se a gente perguntar para os brasileiros se eles acham que o Brasil é um país monolíngue, puxa, eu acho que se a gente... Acho que mais de 90% dos brasileiros vão falar que o Brasil é monolíngue. Mas o Brasil não é monolíngue. Tá muito longe de ser, entendeu? Então, assim, eu preciso de. É difícil para eu dizer, Miriam, precisa de 10 pessoas, de 100 pessoas, sabe? Essa questão numérica eu acho perigosa, porque daí a gente acaba criando minorias dentro da minoria. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o espanhol é uma língua maioritária dentro das línguas minoritárias. Então, a gente, quando vai fazer pesquisa, às vezes a gente acaba talvez dando essa atenção para o espanhol e deixando de lado o polaco, deixando algumas línguas crioulas, por exemplo, que acontece, ou o francês na Louisiana, enfim, sabe? Eu sinceramente não sei te responder essa pergunta. E pensando nos Estados Unidos, eu imagino que com a quantidade de, sobretudo, mexicanos e Uhum, guatemaltecos nos Estados Unidos, com certeza deve ter uma fatia de pessoas que falam que o espanhol é segunda língua, eles devem falar línguas originárias e alguns, é possível que alguns nem sequer falem espanhol, né? Alguns devem falar maia, devem falar náhuatl, ou uhum. outras línguas originárias e eu acompanho um pouco a internet em inglês e eu vejo que tentam se fazer muitas coisas em espanhol e eu fico pensando, mas gente, e todo o resto, né? Quando se pensa em língua minoritária nos Estados Unidos, tem todo o resto e eu acho que a gente pode fazer uma comparação. Eu sei que você tem uma pesquisa muito interessante sobre o espanhol nos Estados Unidos e eu quero falar sobre ela com mais detalhes e também uma pesquisa sobre os bolivianos, o quechua, e o espanhol e o português aqui em São Paulo. E eu queria fazer esse paralelo, porque alguns dos bolivianos que estão aqui em São Paulo e equatorianos, eles às vezes nem falam espanhol direito, falam muito pouquinho, porque eles vêm de lugares muito distantes das grandes cidades, são pessoas indígenas que vêm para cá, e aí a gente chega, boliviano joga espanhol em cima, né? E o espanhol para eles é até uma língua um pouco de dominação, Uhum. né? Sim, totalmente. Uhum. E eu queria que você, então, aproveitar fazer o gancho aqui. Eu estava preparando aqui essa entrevista e eu dei uma olhada no relatório anual do Instituto Cervantes de 2022, que fornece números
do panorama do espanhol no mundo. Então, é o relatório mais recente. E diz que em 2060, os Estados Unidos serão o segundo país hispanohablante do mundo, hispanófono, olha eu já misturando tudo também, depois do México. 27,5% da população estadunidense será de origem hispânica. E o país os Estados Unidos tem hoje aproximadamente 8 milhões de estudantes de espanhol. É o país com o maior número de estudantes de espanhol no mundo. E em segundo lugar vem o Brasil, com 5,2 milhões. Esses números são muito relevantes, né? Como que esses dados se relacionam com as suas pesquisas e a sua vivência do espanhol e também como professor de espanhol nos Estados Unidos? Eu acho que essa pergunta também tem muita coisa legal que a gente pode falar. Com relação ao relatório, eu precisaria entender assim, qual que é a fonte dos dados, né? Só estou falando isso porque, por exemplo, se a gente levar em conta fontes oficiais, digamos, censo e tudo mais, a gente vai encontrar que, sim, em 2060, os Estados Unidos vai ser o segundo país, né, que mais tem hispanohablantes. Eu ia falar sem embargo. Entretanto, né, aí eu até me perdi com sem embargo. No entanto, aqui no contexto americano, o que a gente vê acontecer muito são os casos de imigrantes indocumentados, né? E essas pessoas, muitas vezes, não entram na equação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente estiver utilizando fontes, né, digamos, oficiais que não olham essas pessoas, a gente vai realmente, né, projetar isso para 2060. Eu ia falar de novo sem embargo. Entretanto, se a gente for considerar essas pessoas agora na equação, hoje, os Estados Unidos já é a segunda língua com mais falantes de espanhol no mundo, né? Primeiro o México e em seguida os Estados Unidos. Se a gente levar em consideração questões extraoficiais, né? A gente está esperando... inclusive, esse livro eu recomendo muito, né? Que eu estava até olhando nele aqui, enquanto você falava, para eu cruzar os dados, né? Tá ok. Você Mas, pode assim, falar o nome dele, porque você está me mostrando pelo vídeo e o pessoal não está enxergando o vídeo. Você pode, por verdade. favor? Vamos lá. Bom, o livro que eu acabei de mencionar se chama El Español de los Estados Unidos e foi escrito pela Ana Maria Escobar e pela Kim Potowski. O livro, eu não sei se eu comentei antes, mas eu comentei antes o livro do Grosjean, François Grosjean, I don't know, não sei. O livro chama Bilingual Life and Reality. Não preciso mostrar. Mas são os livros que eu mencionei até agora e no final, nas dicas, eu posso mencionar de novo. Mas, enfim, se a gente levar em consideração essas pessoas, né? E aí a gente está esperando o censo, né? Que acontece a cada 10 anos, para a gente ver, né, o que acontece. Esse livro ele vai ser reeditado com os dados do novo censo. Então a gente está esperando isso aí. Mas se for levar em consideração a questão de imigrantes ilegais, Estados Unidos já é segundo país com mais hispanohablantes. E aí tinha mais pergunta dentro da pergunta e eu não me lembro. Mais pergunta dentro da pergunta, que como isso se relaciona com a sua pesquisa sobre o espanhol nos Estados Unidos e com a sua experiência pessoal e profissional vivendo e dando aulas de espanhol. Legal. Então, eu vejo que aqui nos Estados Unidos existe um direcionamento de verba muito grande para pesquisa. E isso em todos os campos. Linguística, engenharia, física, tudo, né? Em comparação, por exemplo, com o nosso Brasil. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu, na verdade, não faço pesquisa diretamente de espanhol nos Estados Unidos. Eu uso de tudo que existe desse campo dentro dos Estados Unidos, porque aqui tem muita pesquisa, porque aqui tem muita coisa que já se encontrou. E a partir dessa base, a gente consegue traçar hipóteses e traçar projetos, né? Criar projetos para investigar bilinguismo em outras partes do mundo. E aí é onde digamos assim, a minha pesquisa entra, porque o que eu tenho feito, e isso foi algo que eu percebi quando eu comecei o doutorado, principalmente,
no mestrado ainda não era muito claro para mim, porque quando a gente entra né, na grad school, na pós-graduação, né, mestrado, doutorado, a gente tem que se especializar dentro do nosso campo. E escolher essa especialização para mim foi muito difícil, porque eu gosto de fonologia, eu gosto de fonética, eu gosto de aquisição de língua, eu admiro sociolinguística, eu não faço muita pesquisa, mas eu acho super importante. Enfim, eu gosto de tudo um pouco. E aí eu tive dificuldade de encontrar esse direcionamento. E foi quando eu descobri que que me interessa e o que eu estou me especializando é espanhol no Brasil. É o que eu quero me especializar, né? O que eu tenho procurado ler, investigar e desenvolver projetos. Então, imigrantes, como você mencionou, o caso dos bolivianos, não é um projeto que a gente avançou muito ainda, é um projeto que está mais de stand-by. Um projeto que a gente está começando agora, que é de aquisição de espanhol como língua terceira nos Estados Unidos, no Brasil, porque, né, o espanhol no Brasil, ele costuma ser L3, não costuma ser L2. Então, assim, linguisticamente falando, sociolinguisticamente falando, em questões de aquisição de língua, formação de professores, o que isso representa, né? Então, a minha mais recente pesquisa está indo por esse caminho. E aí também a pesquisa que eu fiz no ano passado, que ainda estou analisando os dados, que é com relação à fronteira, o bilinguismo em Rivera e Santana do Livramento. Então, hoje, como que eu me relaciono, né, com tudo isso de espanhol nos Estados Unidos? É essa base de dados, essa base de conhecimento que a gente tem, que a gente consegue usar para replicar ou para investigar outros contextos, que são muito importantes e que agregam muito. Então, assim, quando a gente traz um estudo do Brasil, por exemplo, para cá, dentro desse framework, dentro dessa linha teórica, todo mundo fica assim, né? Porque está tão acostumado de ver espanhol nos Estados Unidos, espanhol nos Estados Unidos. Tem trabalho na Europa também, tem trabalho no Canadá, tem, mas Estados Unidos tem muita universidade, tem muito financiamento, né? Muito dinheiro. E aí a gente acaba usando essa base para poder conhecer outros contextos. E eu, particularmente, tenho uma missão pessoal que eu busco fazer de o quanto mais eu puder multiplicar os conhecimentos que eu adquiro aqui no Brasil, né, de modo online, como eu estou fazendo agora, eu procuro fazer sempre que possível. E como é que você enxerga, então, na sua vivência pessoal e profissional, o que você vê do espanhol nos Estados Unidos, ou pelo menos no lugar, na cidade onde você está? Legal. Bom, aqui na cidade que eu tô, é uma cidade universitária, a gente tem, perdão, mais ou menos 100 mil habitantes, e a gente tem uma população linguística muito diversa, porque a gente primeiro tem, né, muitos estudantes de pós-graduação, mas se a gente não pensar nessa bolha, né, na bolha acadêmica, porque a gente vê muito claramente que essa cidade é dividida em bolhas, a gente vê food trucks mexicano, que o dono, na verdade, é salvadorenho, que é o meu restaurante preferido, que eu vou sempre. Enfim, mas assim, quantidade, menina, quantidade de restaurante mexicano que você encontra aqui na minha cidade. Cada dia que passa, eu tô aqui há 4 anos que eu moro nessa cidade, e é pequena, 100 mil habitantes. Pro padrão brasileiro, acho que é pequena. Pelo menos minha cidade, Caçapava, no Brasil, é 100 mil habitantes, a gente considera a cidade pequena. Mas enfim, 100 mil habitantes e a gente tem tanto restaurante mexicano. Por quê? Porque tem muitos mexicanos. Também tem guatemaltecos, como você mencionou. A gente, inclusive, fazendo um paralelo com o que você mencionou antes, a gente tem uma população grande aqui na cidade de hablantes de canjobal, que é uma língua originária da Guatemala. E eles não falam espanhol. Então, assim, a gente tem uma comunidade aqui em Urbana Champaign. Eu não sei dizer quando, como isso aconteceu. A nossa universidade, inclusive, está buscando professor que se especializa nesse campo para a gente começar a documentar e a língua, documentar todo esse processo. Mas eu acho que eu me perdi na pergunta. Você pode me ajudar aqui? Sim, claro. Você estava me contando da sua experiência, que você vê os food trucks de comida Isso. mexicana, inclusive um food truck de comida mexicana que é feita por um salvadorenho. Eu acho isso maravilhoso. É frequente, aliás, eu queria aproveitar, é frequente você mexicanizar tudo o que for hispano? Você Sim. enxerga isso? Sim, mas aí também depende, né? E aí é aquilo que eu comentei em algum momento. Eu acho que tem questões da linguística que não tem como não tocar a política.
E eu acho que essa é uma delas, né? Principalmente no cenário americano, onde o espanhol é uma língua minoritária e é uma língua que não tem prestígio. Apesar de ser a língua mais estudada nos Estados Unidos, é uma língua que não tem prestígio, né? Quando a gente olha para a sociedade americana. E eu acho que existe sim uma tendência de se mexicanizar tudo. Inclusive, eu tenho uma história de uma amiga minha que ela veio dar aula aqui, né? Ela começou o programa comigo e a gente estava quer dizer, ela estava dando aula dela. E aí os alunos tinham uma atividade de espanhol, né? Espanhol, primeiro nível de espanhol. Tinham que adivinhar a comida preferida, a música preferida, né? E coisas assim, o que que ela comia. E aí ela é basca, né? Ela é eu não sei se em português é basco ou vasco. Vasco. Ih, Vasco. espera, agora você me pegou. Nota de Eu edição, não sei. durante a Teu entrevista eu nome. me embananei, Coisa mas que a eu sei em pronúncia inglês. correta em Ótimo. português é Ótimo. Vasco. Sim, Continua. enfim, e aí o pessoal, ela fala euskera, inclusive, o euskera é a primeira língua dela, né, o vasco, não sei, o euskera é a primeira língua dela, e aí, o que acontece? Quando os alunos foram adivinhar qual que era a comida preferida, música preferida, os alunos falaram, a comida preferida é taco, a música preferida é mariachi. Então, assim, ela é claramente europeia, você olha para ela, você fala, essa pessoa é da Europa, né, ou tem ascendência europeia. E aí, então, assim, esse é um exemplo de que existe mexicanização. E às vezes está relacionado à ignorância pura, né, da pessoa simplesmente não conhecer, mas às vezes está relacionado a questões políticas, porque a gente tem uma questão conservadora muito forte nos Estados Unidos, como a gente, né, tem no Brasil também. E a gente vê, às vezes, nos comentários, numa mexicanização, por exemplo, que é um apagamento, né? Quando você mexicaniza tudo, você apaga partes da minoria, né? Eu vejo acontecer isso bastante. E é muito engraçado. Outro dia eu estava passando aqui em São Paulo de carro na frente de um restaurante mexicano com uma mexicana que tava no meu carro e ela é de Yucatán, que é toda aquela região de Cancún, que é tropical, praia, calor, selva e tal. E aí ela olhou assim e tinha um monte de cactos na placa do restaurante. E aí ela começou a me contar que todos os restaurantes mexicanos aqui em São Paulo têm cactos. E esses cactos, na verdade, provêm de uma representação estadunidense do que supostamente seria o México. Olha só. Que é justamente essa região de fronteira, né, do norte do México. Sim, lá tem cactos, claro, mas é uma representação do deserto ali, do pessoal que cruza a fronteira e tal, e nem todo o México é isso. Tem selvas tropicais, tem a cidade do México, tem cidades enormes e maravilhosas, né? Inclusive, recomendo para quem tiver oportunidade voltar lá na entrevista que eu fiz com a Violeta Val, falando sobre alguns estereótipos mexicanos, que foi muito, muito interessante. E eu queria também, Caio, que você me contasse um pouco, continuando nesse aspecto do bilinguismo, mas agora a gente vai viajar um pouco no mapa e falar sobre a fronteira de Rivera com Santana do Livramento. Rivera fica no norte do Uruguai e Santana do Livramento fica no Rio Grande do Sul. Até onde eu sei, é só uma avenida que marca a divisão dessa fronteira. Eu estive uma vez no Chuí e realmente o lado da avenida principal da cidade de Chuí é Brasil e você literalmente atravessa a rua e você está no Uruguai. Eu queria que você comentasse um pouco dessa pesquisa, porque eu entrevistei outras pessoas que também estão em fronteiras aqui no podcast, nos episódios 10, com a professora Jorgelina Talei, que está em Foz do Iguaçu, na Unila, e no episódio 2, a Suzana Mancilha, da Federal do Mato Grosso do Sul, em Corumbá, e ambas me disseram de maneira muito mais aprofundada, mas resumido aqui, que ambas as fronteiras em que elas estão têm pouca porosidade linguística e cultural. As pessoas que estão do outro lado da fronteira são consideradas gente inferior, o espanhol, muitas pessoas não falam espanhol,
O espanhol tem pouco prestígio nessas regiões, mesmo estando na fronteira e mesmo as pessoas indo trabalhar, estudar num país e morar no outro, trabalhar num país e morar no outro. Tem pouca porosidade, tem pouca transmissão e mistura cultural. Você também enxergou isso lá no Rio Grande do Sul com o Uruguai? Boa pergunta. De uma maneira geral, eu responderia que eu vi mais porosidade, tá? O que eu vi do tempo que eu estava lá. Agora, é fato, pelo menos no caso ali de Rivera, e se eu não me engano, essa pesquisa que eu vou mencionar agora também fizeram em Artigas. Eu precisava confirmar, mas é uma pesquisa dos anos 80, mas que assim já mostra uma certa tendência sociolinguística ou de atitudes linguísticas naquela fronteira. E eu sei que era a fronteira de Rivera e Santana do Livramento, porque eu uso essa pesquisa como referência, mas eu me lembro que eles mencionam Artigas ou o Chuy, né? O Chuy. Mas eu não lembro qual. Mas enfim, a pesquisa é o seguinte: eles perguntaram lá nos anos 80, de 1982, Hensey é o nome do investigador, do pesquisador. Ele fez uma pergunta, uma enquete simples para as pessoas ali na fronteira, né? Nessas duas fronteiras, e perguntou: você se considera uma pessoa bilíngue? Essa foi a pergunta. E é muito interessante de ver que os uruguaios, quase 3 vezes mais, se reconhecem como pessoa bilíngue do que o brasileiro, do outro lado. E existe uma questão geopolítica para isso, né? É a questão de que o Brasil é a maior economia ainda, né, da América Latina, e por causa disso existe um prestígio ao país Brasil e à língua portuguesa, né? Português brasileiro, né, obviamente. E aí, então a gente acaba enxergando isso lá nos anos 80 com aquela pesquisa. Teve uma outra pesquisa que foi muito interessante, uma pesquisa de colégios trilingües, né, que foi Mota e Irala, é uma pesquisa lá do Sul, Mota e Irala, são as duas investigadoras. E aí elas falam que, né, na verdade, a leitura que eu fiz que me servia para o meu propósito da pesquisa delas foi que, assim, elas olhavam pessoas, né, crianças, adolescentes, interagindo em portunhol na fronteira e ali de Rivera, e quando eram crianças, adolescentes de escolas públicas, as pessoas olhavam para aquela variedade linguística e falavam, isso é portunhol. Ia para o colégio privado, que também tinha inglês, o estudo inclui o inglês também, mas, de novo, tô falando do que me interessava na investigação, né? A mesma variedade linguística, exatamente a mesma variedade linguística sendo falada, as pessoas, mas no colégio bilíngue, colégio particular, as pessoas enxergavam aquela variedade linguística como português. Então, assim, linguisticamente não tinha diferença. O que era ali era uma questão de atitude linguística. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você me pergunta sobre a porosidade, a gente precisa pensar primeiro em que direção. Porque eu diria que é mais poroso na direção, digamos, do uruguaio se considerando e se fazendo bilíngue, do que o brasileiro se considerando se fazendo bilíngue. Então, precisamos ver essa questão da direção. Mas, de uma maneira geral, sem levar essa questão de direcionamento em conta, que eu acho importante, mas sem levar em conta para responder a sua pergunta, eu diria que eu achei poroso, sim. Inclusive, quando a gente analisa os dados, né, a gente tinha 3 tarefas, a gente analisou os dados de 2 tarefas. E até agora a gente encontrou diferença eu olho os sons p, t, k, né, esses 3 sons. E aí a gente encontrou que em Rivera, no espanhol e no português de Rivera, essas articulações se encontram num contínuo intermediário entre Porto Alegre e Montevidéu. Então, assim, tem porosidade. Se a gente fizer pesquisa quantitativa, eu costumo fazer bastante pesquisa quantitativa. A gente consegue quantificar, né? Então a gente consegue ver. Se a gente pudesse replicar essa investigação em diferentes fronteiras, com o mesmo método, a gente conseguiria ver essa porosidade, por exemplo, que você está mencionando, né? De forma mais, digamos assim, numérica. Mas enfim, eu achei poroso, sim, em Rivera e em Santana do Livramento. É curioso, na minha experiência pessoal, né?
quando eu já fui para o Uruguai muitas vezes, sou fanzaça do Uruguai, Mujica, Minota, e tadinho, tá velhinho já, acho que, né, ele tem que minotar rápido. Sobra muito tempo, né? Pois é, tá com 90 anos, não sei. E, enfim, todas as vezes que eu fui para o Uruguai, toda vez que alguém descobre que eu sou brasileira, as pessoas ficam loucas, assim, não, porque eu já morei no Brasil, meu primo mora no Brasil, meu irmão, minha mãe é louca pelo Brasil e ela tem, não, você tem que vir conhecer minha mãe porque ela é louca pelo Brasil, e aí as pessoas, todo mundo já esteve no Brasil, passou férias, passou uma temporada, conhece alguém muito próximo que esteve aqui, todo mundo fala um pouco de português. Com todas as pessoas, eu fui mais de 20 vezes para o Uruguai, com todas as pessoas que eu conversei, todas elas falam pelo menos um pouco de português e um pouco realmente buscando acertar. Não existe o que eu também observo aqui no Brasil, que é essa coisa do cueca-cuela, que é a pessoa querer tirar sarro, que fala espanhol e falar tudo errado porque é divertido falar tudo errado. Tipo, dane-se, não preciso aprender, eu posso falar fueto, fueda e cuecacuela. O que eu via no Uruguai é que todo mundo sabia falar um pouquinho que fosse, uma outra palavrinha e se esforçando para acertar. Às vezes errava, mas assim, não, sem essa piadinha, sem essa jocosidade, com até um pouco de desprezo que eu observo por parte de muitos brasileiros. Faz sentido isso para você, Caio? Eu acho que faz muito sentido e, de novo, tem bastante coisa interessante que a gente pode destrinchar aí. Eu morei em Montevidéu por um tempo, 6 meses, e eu lembro claramente dessa cena que você está me falando, claramente veio na minha cabeça, um dia que eu estava na praia de Pocitos, eu dava aula num daqueles prédios lá para uma pessoa, aula particular de português, e um dia eu saí do prédio, estava um dia bonito, de sol, sentei para, né, curtir aquela praia, que é bem bonita, eu acho. E aí uma senhora veio e começou a conversar comigo. E quando eu falei que eu era do Brasil, mesma coisa, né? Bom, enfim, aí a gente vê um reforço daquilo que eu te falava, né? A língua portuguesa, ela tem prestígio na América do Sul, principalmente na América do Sul, né? A gente vê escolas de português unicamente em Montevidéu, em Arequipa, aí não lembro se era Arequipa, no Peru, por exemplo, que não é uma cidade tão grande em comparação, né, com as outras cidades. Mas, enfim, vários outros países onde a gente vê esse prestígio em direção ao português muito forte. Então, conversa com a minha pesquisa, conversa com essa questão da fronteira que eu te falei. E outra coisa que você tinha falado, essa questão da cueca-cuela, né? Que me chamou muito. Agora que você está falando, a gente tem uma coisa que a gente discute aqui quando a gente fala de espanhol dos Estados Unidos, ou quando eu dou aula de espanhol dos Estados Unidos, que a gente, inclusive, várias universidades têm curso, né, sobre espanhol dos Estados Unidos unicamente. Mas, enfim, é o conceito de mock Spanish, né? Que a gente se refere muito aqui nos Estados Unidos, e é exatamente isso no contexto brasileiro. É a zoeira. E nos Estados Unidos também tem o clássico que aparece nos filmes, né? No problema, ou amiga. Yes. No way, José. Tem muitos, né? Tem muitos. E a gente vê também, às vezes, essa questão dentro, até no nível morfológico, né? O que eu acho, né, muito, sei lá, me mostra que a pessoa tá fazendo um esforço muito grande, né? Porque pra gente mudar a morfologia de uma palavra é um pouco de mais esforço cognitivo do que simplesmente falar com sotaque. Mas enfim, onde as pessoas adicionam aqui nos Estados Unidos o ou no final das palavras, né? O no problema, né? Mas eles fazem isso com várias outras palavras. Ou o Justin Bieber cantando a música do Despacito, onde ele falava I don't know the lyrics, so I say Doritos. Não sei a letra, tudo isso é mock Spanish, né? E eu achei interessante você falar da Coca-Cola, porque eu nunca tinha feito esse paralelo, na verdade. E é fato, tem mock Spanish no Brasil. E o mock Spanish normalmente acontece da língua dominante, da cultura dominante, em direção à língua minoritária, né? A língua ou minorizada, às vezes, né? Mas, enfim,
triste, mas é interessante no sentido de ver que esse fenômeno se repete. Eu não tinha feito esse paralelo. Bom, Caio, a gente já vai se aproximando aqui do final da nossa entrevista e eu sempre peço para todos os convidados deixarem pelo menos duas recomendações culturais e cultura no sentido mais abrangente e mais amplo que a gente puder conceber. Pode ser filmes, livros, podcasts, músicas, textos, sites, cursos, lugares para visitar, enfim, sobre o assunto da nossa conversa. Então, é uma dica de nível fácil para quem quiser dar uma esticadinha no assunto e outra mais aprofundada para quem realmente quiser estudar com mais atenção. Tá ótimo, olha. Aqui, se a gente for focar em cultura unicamente, eu recomendo esse livro que é chamado Vira-Lata, é do Fabian Severo, e ele escreve em portunhol. São poemas em portunhol. Então, para quem tiver curiosidade, mas o que é portunhol, né? Que é, na verdade, uma variedade ainda muito instável, mas é uma variedade, e a gente consegue ver, se a pessoa tiver curiosidade, nesse livro, Vira-Lata, do Fabian Severo. Agora, para falar de bilinguismo de um modo geral, eu vou te dar, vou dar sugestões para o pessoal, que são livros, mas são livros de leituras gostosas, né, que eu costumo chamar. Porque tem livro que é interessante, mas assim, é pesado, digamos assim, de termos e, né, que não foi escrito talvez para a população em geral, digamos. E tem livros que foram escritos para a população em geral. Então eu vou remencionar, digamos assim, né? O El Español de los Estados Unidos, da Ana Maria Escobar e Kim Potowski. É um livro que a gente usa aqui nos Estados Unidos como livro de texto. Então ele tá, digamos assim, num nível, numa leitura gostosa, na minha opinião. Tem esse livro também, El Bilinguismo en el Mundo Hispanohablante, da Silvina Montreux, que eu também recomendo, tá? Também uma leitura gostosa. É baseado em pesquisa, todos eles têm fundamento de pesquisa, digamos assim, mas escrito, digamos, de uma maneira mais gostosa. Então, El Bilinguismo en el Mundo Hispanohablante, da Silvina Montreux. Tem um em inglês, que é do Grosjean, que eu também recomendo, Bilingual Life and Reality, François Grosjean. Vamos lá. E esse livro também é uma leitura gostosíssima sobre bilinguismo, de uma maneira geral. E aborda não só o mundo hispânico, né? Esses dois são focados mais... Esses que eu tinha mencionado até então são mais focados no mundo hispânico. Esse é mais geral. O último que eu vou mencionar é o The Power of Language, que tem em português, que tem em espanhol. Esse livro foi lançado faz pouco tempo. Também escrito, digamos, de uma maneira gostosa de ler, mas também fundamentado totalmente em pesquisas. Tem a versão em inglês, The Power of Language, mas eu sei que tem em espanhol e tem em português, da Viorica Mariani. Essas são minhas dicas. Ok, e eu quero deixar uma também, que é um filme uruguaio que eu já vi 297.422 vezes, que é O Banheiro do Papa, que ele ele se passa justamente em Rivera, e fala-se muito portunhol, e é uma história maravilhosa de que na cidade de Rivera ficaram sabendo que o Papa, e eu acho que era o João Paulo II, da época que o filme foi feito, ia visitar Rivera, e a cidade inteira vira de ponta cabeça para se preparar para a chegada do Papa e para tentar fazer alguma coisa de dinheiro com a quantidade de turistas que vão vir para Rivera. Não vou dar spoiler do final, que o final é maravilhoso. E enquanto isso, tem como personagens principais uma família bem simples e humilde e típica de Rivera, e a menina sonha, a filha adolescente sonha em ser radialista e vai relatando as coisas que vão acontecendo na cidade e toda essa preparação para a vinda do Papa. E eu acho que é um excelente filme para a gente entender um pouco como é que funciona essa vida de fronteira entre Uruguai e Brasil. Caio, faltou a gente falar alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de comentar antes da gente terminar? Eu acho que eu só queria dar mais uma dica aqui, duas dicas, na verdade, que me ocorreram agora, enquanto você falava. Tem um documentário chamado Portunhol, com a N, né, da Thaís Fernandes.
É um documentário que dificilmente você vai encontrar ele grátis, né? Eu paguei um aluguel, mas era coisa pouca, digamos assim. Mas, enfim, quem tiver interesse chama Portunhol, é um documentário da Thaís Fernandes. Ah, Também não é a primeira vez que esse documentário é recomendado aqui. Então, assistam, pessoal. Eu também tá na minha listinha lá. Tá na minha lista, eu vou assistir. eu tive que pagar um valorzinho lá, o que eu fiz assim com o maior prazer, porque o documentário tá muito bem feito e, meu, reconhecer quem fez o trabalho, né? Então, assim, bora lá. E eu queria só recomendar também o meu curso, muito rapidinho, o meu curso que eu estou promovendo para professores de espanhol, né, que querem desenvolver mais a questão linguística, enquanto também discutem assuntos da área, né? Então, minha ideia é adotar a abordagem CLIL para o curso, para a gente desenvolver língua e conteúdo para os professores que tiverem esse interesse. Tá ok? Depois me manda o link para o pessoal pegar mais informações, datas, valores e se inscrever. E o link e todas essas recomendações culturais, como sempre, vão estar na descrição do episódio e no post do nosso Instagram. Caio, muitíssimo obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento e tirar um tempinho das suas belíssimas férias de verão, que eu sei que são muito esperadas em lugares mais frios, né? E está convidado para voltar aqui outras vezes, porque acho que a gente tocou uma série de assuntos. Nota rápida de edição. Que Para seria ganhar muito 10% de interessante poder desconto no aprofundar curso em do outro Caio, momento. Muitíssimo obrigada você pela sua precisa participação. mencionar nos comentários, na hora da inscrição, que você ouviu sobre o curso de espanhol para professores aqui no La Mescla Podcast. Muitíssimo obrigado a você por ter me convidado. Adorei falar sobre tudo isso. Claro, quando a gente puder conversar de novo, com o maior prazer. Tá ótimo, então. E se você, Caio, ou algum dos nossos ouvintes tiverem sugestões de pessoas que vocês acreditam que seriam legais de serem entrevistadas aqui no La Mescla, entre em contato com a gente pelo @LaMesclaPodcast, pelo Instagram. Só vale se você tiver o contato da pessoa, tá? Por exemplo, se você quiser que eu converse com o presidente da Argentina, você precisa ter o endereço, o e-mail dele ali para eu entrar em contato. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.